Pessoal, vamos conversar um pouco sobre como os tribunais vêm decidindo, ou seja, como que estão sendo resolvidas essas questões de remoções de mídias sociais. Ainda mais hoje em dia que tem muitas pessoas que elas dependem das mídias sociais dela para fazer a divulgação do próprio trabalho. Então, realmente tem um prejuízo muito grande para essas pessoas, um prejuízo financeiro, seja pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, vou dar exemplos práticos aqui para vocês. Eu até deixei algumas decisões de alguns tribunais para a gente passar a informação para vocês para ficar mais fácil a didática, para vocês entenderem de uma forma melhor. Então, esses casos em específico, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo citar? Aqueles casos nos quais a pessoa é física ou jurídica, ela teve a mídia social dela removida, seja a página do Facebook, seja Instagram, seja qualquer outro tipo de mídia. Ela tentou via administrativa resolver a situação e ela não conseguiu. A mídia social dela foi retirada mesmo do ar, ela teve esse prejuízo que não conseguiu mais fazer divulgação de produto, divulgação de serviço, não conseguiu mais fazer essas vendas em específico e foi prejudicada nesse sentido. Então, qual que é a alternativa? A alternativa é, muitas pessoas físicas e jurídicas, elas procuram um auxílio, uma consultoria legal com advogados para estar ingressando com as demandas cabíveis, tá? Normalmente, esses problemas, eu até deixei essas decisões aqui separado, esses problemas eles estão relacionados ao quê? Todos sabem que todas essas plataformas de mídias sociais, elas têm os termos de uso dela, nos quais as pessoas físicas ou jurídicas, elas precisam cumprir, tá? E em muitos casos, eles retiram simplesmente do ar, falando que a pessoa causou algum tipo de spam, enviou spams, né? Ou feriu uma propriedade intelectual, um direito de imagem. Mas o problema é o seguinte, em muitos casos, as próprias plataformas, no direito de defesa da pessoa contestar via administrativa, elas não deixam de forma bem clara, explícita, comprovam realmente, olha, você feriu o direito de imagem de um fulano ciclano de tal, da empresa X, da empresa Z. Tá? A propriedade intelectual está relacionada a esse caso. O spam é exatamente isso que você cometeu, entendeu? Então prejudica o direito de defesa da pessoa. Nesse sentido, vamos falar em dois pontos, os termos legais, como que pode resolver para a pessoa, tanto em relacionado a danos materiais, danos morais, multas diárias que são revertidas para a pessoa. Então essa parte totalmente legal, totalmente jurídica, e vamos falar da parte prática, que é a própria parte comercial, a parte financeira do dia a dia, que eu gosto muito de deixar esses detalhes bem específicos, porque não adianta nada, eu acredito que falar só esses termos legais e a gente não falar da parte financeira, correto? Então vamos lá, nos termos legais. Muitos casos, a grande maioria dos casos, como as plataformas de mídias elas não estão possibilitando uma defesa por completo relacionado a esse spam, direito de imagem, propriedade intelectual, tá? As decisões estão sendo contra elas, ou seja, está claro aqui nas decisões na maioria que não teve a própria pessoa que utiliza a plataforma, ela não pode fazer prova contra ela, certo? Então ela tem que verificar o que em teoria ela cometeu um erro para ela poder se justificar. Então como ela não pode fazer prova contra ela e as próprias plataformas de mídias nos processos, normalmente eles não estão conseguindo comprovar também, então as pessoas físicas e jurídicas afetadas, elas estão conseguindo esse êxito nessas ações. E essas ações, normalmente, elas vinculam. Tem uma parte de dano moral que a pessoa consegue, tem uma parte de multa diária que é revertido a ela quando as plataformas elas não retornam, não colocam imediatamente no ar, tá? Que durante o transcorrer do processo há a possibilidade de pedir tutelas de urgência, que são as vulgos liminares que o pessoal consegue, certo? Então, quando não é feito, não é retornado durante o transcorrer do processo no ar de novo a plataforma da pessoa, a mídia social da pessoa, tá? Os próprios danos materiais, às vezes a pessoa teve algum tipo de dano material que ela consegue comprovar e é ressarcido ela também, tá? Isso é a parte jurídica, a parte legal. Então, resolve de uma certa forma. Resolve, com certeza, porque ela vai conseguir ter esse ressarcimento financeiro no decorrer do tempo e na finalização do processo. Agora a parte prática da própria plataforma em si, do próprio Facebook, a página de Facebook legal que ela utiliza, ou a página do Instagram, que seja uma página comercial, é bom deixar bem claro que na maioria dos casos, assim como as pessoas físicas e jurídicas, que são os consumidores das mídias sociais, eles têm direito a buscar os seus ressarcimentos, as plataformas, as mídias sociais também têm o direito de fazer as defesas.
E a gente está vendo que na prática as mídias sociais realmente elas utilizam de todas as defesas possíveis, então elas vão recorrendo. Então uma sugestão interessante é o seguinte, da parte legal, excelente, dá para continuar com essa alternativa, que eu sempre costumo falar que é a majoritária, são unânimes. Se a maioria dos casos vem decidindo nesse sentido, quer dizer que está sendo válido, está tendo êxito. Pouquíssimos casos estão sendo decididos de forma ao contrário. E essa parte comercial, essa parte financeira da pessoa, para ela não aguardar a finalização desse processo para ter a mídia de volta dela, porque a gente vê isso na prática. Conseguiu até uma liminar, normalmente as plataformas de mídias sociais, elas recorrem e elas não colocam, salvo raríssimas exceções, que não recorre e coloca de novo o Instagram, o Facebook ou qualquer outro tipo de página da pessoa no ar e a pessoa já consegue voltar a reutilizar, entendeu? São raríssimos casos. A maioria dos casos não está sendo colocado as mídias de novo no ar, as páginas, e se a pessoa ficar dependendo disso, ela vai continuar tendo prejuízo. Então, interessante é ela configurar outra página no intervalo que está tendo andamento nesse processo e lá no final, na finalização, ela vai ter o ressarcimento dela. Mas pelo menos essa parte financeira, a parte de divulgação diária, ela já não foi prejudicada, entendeu? Então, é um trabalho em conjunto, certo? Com certeza, existem pessoas jurídicas e físicas que têm uma equipe, tanto a equipe de mídias, que não é relacionada à parte jurídica, uma equipe qualificada de prestadores de serviço ou até colaboradores, funcionários que podem fazer essa estruturação para ela, tá? Como também, com certeza, tem pessoas que elas fazem por conta própria. Independente se você está fazendo por conta própria essas divulgações, essas configurações, ou você tem uma equipe, eu acho interessante você trabalhar com essa linha de raciocínio. Tentar resolver a sua parte comercial, a sua parte financeira de forma urgente. Aí a pessoa, o escritório de advocacia, os advogados, as advogadas que estão atendendo o seu caso em específico dessa mídia, em específico nesse caso, deixa o processo ficar transcorrendo, mas não dependa dele. Lá no final das contas, você provavelmente vai ter o ressarcimento. Por que eu estou citando isso? Com certeza, na prática, vamos falar de empresas. Existem muitas empresas que fazem divulgações de produtos e se elas não resolverem a própria parte de divulgação de uma forma urgente, ela vai ser muito prejudicada. Existem hoje influencers, pessoas que montam cursos online e fazem aqueles tipos de vendas, né? Faz uma divulgação imediata, determinados prazos para fazer lançamentos e dependem desse lançamento para conseguir vender o produto dela, seja um curso, seja um tipo de produto físico ou outro tipo de produto digital em específico, e se ela ficar dependendo dessa plataforma que foi retirada do ar, ela vai ter um prejuízo grande. Isso a gente está vendo direto na prática, direto. Se vocês assistirem, com certeza vocês que estão assistindo esse meu vídeo, vocês são acostumados a assistir outros canais e sabem que o pessoal faz muito lançamento que pode ter esse tipo de prejuízo. Então, se for o seu caso, a minha sugestão é essa, para você deixar trabalhar com duas linhas, né? Uma linha parte legal, jurídica, atender dessa forma, e outra linha parte prática, já configurar outras plataformas. E depois, se no final das contas o seu caso for o caso que não houve nenhum tipo de recurso e retorno ao ar a sua página, excelente. Se eventualmente o seu caso foi lá no final das contas e no final do processo retornou ao ar, excelente. Se não retornar ao ar a página, provavelmente vai ser uma grande probabilidade, certo? Vai ser que você vai ter o seu ressarcimento financeiro. Então é isso, pessoal. Eram essas dicas, essas informações que eu queria passar para vocês, sempre se baseando aqui na maioria das decisões, nessas decisões unânimes. E qualquer dúvida, pode deixar aí a informação, pode deixar o seu comentário, que pode ser que em outros vídeos a gente responda a vocês, tá bom? Desde já eu agradeço em qualquer mídia social que vocês estejam me assistindo, agradeço bastante a audiência de vocês. Se vocês seguem o meu canal, já excelente, vocês já me conhecem há algum tempo. Se vocês ainda não seguem, eu sempre deixo para o final, né? Eu sou o Ricardo, sou advogado, então eu passo bastante conteúdo aqui jurídico, tentando explicar de uma forma bem simples, um linguajar mais simples para realmente todas as pessoas conseguirem entender. Tá bom, pessoal? Então, obrigado aí novamente pela audiência, um abraço e até os próximos vídeos.